O esquenta é simplesmente uma ação de ativação da nossa comunidade para entrar no clima da mudança do ciclo. A nossa comunidade ela tem uma missão muito clara de levar pessoas ao relacionamento com Jesus. Essa é a missão da nossa comunidade e nós buscamos em tudo que fazemos movimentar a igreja nesta direção de crescer em relacionamento com Jesus. Ora, se uma criança transiciona do 5º para o 6º ano ou do 4º para o 5º e não há mudança no desenvolvimento dessa criança, não há mudança no desenvolvimento dessa pessoa, então obviamente ela está com um problema, é um diagnóstico de um problema. Assim também a nossa comunidade ela não pode se conformar com aquilo que Deus já fez. A comunidade ela deve buscar aquilo que Deus ainda fará. Então eu começo com a seguinte frase: a gratidão pelo que Deus fez no passado é o que dá autoridade e fé para acreditar que Ele fará no futuro. A gratidão pelo que Deus fez no passado é o que dá autoridade e fé para acreditar que Ele fará no que Ele fará no futuro. Queridos irmãos, então, antes de eu começar de fato a exposição do texto bíblico e as implicações que esse texto tem para a nossa vida enquanto comunidade neste estágio e neste ciclo, eu quero lembrá-los que hoje nós estamos ainda com as inscrições abertas no valor de R$30 individualmente. Quando você receber o seu nome aí no cartãozinho, você está com esse cartãozinho aí, então eu quero instruir você nesse momento. Alguns irmãos relataram que tiveram uma dificuldade ao tentar escanear esse QR Code dentro do aplicativo do banco. E nós falhamos em comunicar que esse QR Code não é para o aplicativo do banco, ele é para a câmera normal do celular, do telefone. Então, não precisa abrir o banco para poder escanear ali o QR Code. Você simplesmente pode abrir a sua câmera e escanear. E o link é um link de pagamento direto para o sistema da nossa igreja, onde nós iremos contabilizar a sua inscrição. Tá bom? Então, você que está aí com o seu cartãozinho que tem o QR Code, é simplesmente escanear com a câmera normal do seu telefone. Todos entenderam? Certo? Só escanear, você vai pegar o seu telefone, abrir a câmera e apontar ali no quadradinho. Não precisa abrir o aplicativo do banco, é só escanear direto. Apontar a câmera e abrir o link ali, já vai para a página de inscrição e nós iremos contabilizar a sua inscrição. Lembrando que temos descontos especiais para famílias maiores, né? Com o objetivo de incluir todas as pessoas na nossa grande festa. Além disso, ainda temos um número limitado de camisas para vender da Conferência Bereanos. Lembrando que essa é a primeira iniciativa da nossa rede de roupas, da nossa linha de roupas, melhor dizendo. Então nós estamos começando com a nossa linha de roupas do Bereia, da Ponto Bereia, e essa roupa do adiante da Conferência Bereanos 2025 vai ser a nossa primeira linha de roupas. Então ainda temos algumas peças limitadas. Então se você quiser, pode entrar em contato com qualquer voluntário, pessoal do criativo, pessoal do conselho, a gente vai direcionar você, ou entrar em contato com o WhatsApp da igreja ou no Instagram da Ponto Bereia. Além disso, nós queremos dizer que infelizmente hoje nós não teremos o nosso lanche, né? Nós tivemos um problema, né, no nosso fornecedor e infelizmente hoje a gente vai ficar devendo para vocês com o coração apertado. Não era o nosso feitio fazer isso, mas realmente foi um problema que nós tivemos de força maior, tá bom? Mas nós nos comprometemos a continuar com o oferecimento dessa oportunidade de você semear também na nossa comunidade. E também temos aí o QR Code da música, tema, o hino da nossa conferência, que é
ouvindo, enchendo a sua cabeça de Bíblia, Abacuque capítulo 2, versículo 14, a glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar. Você vai estar levando o nome da nossa comunidade, influenciando novas pessoas, levando essas pessoas ao relacionamento com Jesus. Então pega esse cartão aí que você recebeu, com a música tema, escaneia esse QR Code, aprende a música e cantar junto com isso. Dito isso, vamos para a nossa exposição no dia de hoje. A gratidão pelo que Deus fez no passado é o que nos dá autoridade e fé para acreditar que Ele fará no futuro. Queridos, semana passada o que nós fizemos? Vocês lembram? Semana passada nós fizemos algo juntos que foi poderoso. Nós lembramos do nosso início. As Escrituras Sagradas, elas nos dão uma orientação muito clara. Deus, Ele nos lembra que é um pecado grave esquecer o que Deus fez por nós no passado. Grandes juízos e julgamentos de Deus vieram sobre o povo que esqueceu o que Deus tinha feito no passado. Já parou para pensar nisso? Você vê, por exemplo, o rei Jeroboão, que tomou a dinastia de Davi, de Salomão, e ficou no lugar dele por causa da prostituição e por causa do pecado de Salomão. Muito embora ele mesmo, o rei Jeroboão, tenha sido um rei ímpio e perverso, e ele fez algo que desagradou profundamente o Senhor. Ele disse assim: ele criou um ídolo feito como uma estátua ou uma imagem, e ele colocou diante dos israelitas e disse assim: olha, israelitas, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Queridos irmãos, a Bíblia diz que isso irou profundamente o Senhor, porque ele estava recontando a história e esquecendo o que Deus tinha feito no passado, porque não haviam sido aqueles deuses que haviam tirado Israel da servidão do Egito, mas tinha sido a mão poderosa de Deus. Então nós não podemos esquecer o que Deus fez no passado. Porém, existe um outro problema que acontece quando nós ficamos com o passado. É uma delícia lembrar do que Deus fez por nós ao longo dos anos, os livramentos, as portas abertas. É uma delícia lembrar como a nossa comunidade começou, como éramos mais fraternos, até porque éramos menos pessoas. Mas existe um risco associado à lembrança, à memória, aos memoriais. Semana passada nós falamos dos memoriais. Existe um risco de nós esquecermos o que Deus fez por nós. E existe um risco também de nós só lembrarmos do que Deus fez no passado e não avançarmos para o futuro. Então, semana passada nós falamos sobre a importância de nós construirmos memoriais para lembrar do que Deus fez por nós. Mas hoje nós também queremos nos lembrar que o horizonte nos chama. O horizonte de Deus nos chama. E isso aqui é um princípio espiritual para a vida de cada um de nós. Eu lembro, eu falei para vocês no domingo passado que eu comecei como evangelista. Alguns de vocês me conheceram pregando em ônibus. Depois eu fui pregar em universidade, preguei em presídio. Comecei com o ministério evangelístico para fora. E foi incrível. Eu lembro que em 2018 eu tive o privilégio de coordenar uma das frentes do dia de evangelização global. Eu sempre tive um amor profundo por missões. Sempre tive um amor profundo, inclusive com missões urbanas. Até por entender que este é o meu chamado. Deus me chamou para ganhar as cidades. Nada contra quem faz nas cidades menores, nos interiores, missões transculturais. Nada contra. Mas o meu chamado específico é para as cidades, missões urbanas. Mas imagine você se eu estivesse preso ao saudosismo do passado. Imagine você se eu estivesse preso ao que Deus fez no passado e não estivesse com expectativas do que Deus fará no futuro. Eu estaria perdido, o meu ministério estaria estagnado, eu não conseguiria alcançar novas pessoas, as pessoas iriam e eu iria ser reprovado diante de Deus. Nós olhamos para trás no domingo passado, nós olhamos os nossos álbuns de fotos e hoje eu pude ver alguns amigos meus quando eram crianças. Hoje é o dia das crianças e aí o pessoal começa a colocar aquelas fotos e agora tem vídeos gerados por inteligência artificial das fotos de criança.
Queridos, nós devemos olhar para os nossos álbuns de memórias. Nós devemos construir o nosso memorial. Inclusive eu falei que eu iria fazer assim, eu ia pegar as fotos digitais e ia colocar moldurados para os grandes momentos da minha vida. Ora, isso é importante, mas muitas vezes nós chegamos num platô. O que é o platô? O platô é aquele momento que você estagna, que você nem cai e nem sobe. E muitas vezes o platô vem com o risco de você cair, você voltar para onde você começou. Nessa reunião do conselho que tivemos nessa semana, eu falei com os conselheiros justamente sobre isso. Irmãos, cuidado com o platô. Eu falei com os líderes, na verdade, os líderes de GC, certo? Os líderes de GC, eu falei, cuidado com o platô. Cuidado com a estagnação. Vamos tomar cuidado com este novo ciclo. Nós temos metas a cumprir. Nós temos um horizonte nos chamando à frente. Não podemos nos conformar com o que Deus fez no passado, sem achar que Deus é poderoso para continuar fazendo no futuro. Temos metas de aulas para ganhar. Temos GCs apostólicos para plantar. Células apostólicas, né, que eu já vou explicar para vocês o que é. Nós temos materiais a serem produzidos, nós temos materiais de plantio de igreja, nós temos uma igreja para plantar até 2030. Nós temos metas. Por quê? Porque nós estamos felizes com o que Deus fez no passado, nós olhamos para trás e um sorriso se abre, mas nós não nos conformamos. Uma vez eu falei com um conselheiro amigo meu, e quando eu estava no 7º período da faculdade de Direito, eu tive um baque pessoal na minha vida. O baque. Todos nós temos baques pessoais. E eu estava no 7º período e eu pensei seriamente em desistir. Na verdade, de vez em quando eu penso em desistir. E está tudo bem. Todos nós pensamos em desistir em algum momento ou em outro. E particularmente eu pensei em desistir a partir ali do 6º período. Eu acho que até foi o 6º período. Eu disse assim, não dá mais para mim, é muita pressão, eu vou trancar. Eu já tinha trancado um período. E eu tinha trancado 6 meses, porque eu estava em transferência de uma faculdade para outra. Deu um problema na minha bolsa de estudos e eu tive que parar durante 6 meses. E já foi aquele balde de água fria no meu planejamento perfeito que eu tinha na minha cabeça. E eu disse assim, isso aqui não é para mim, eu vou desistir. E aí, voltei para a faculdade, fui para outra faculdade, avancei nos períodos, chegou no 6º período, outro baque pessoal, uma tristeza medonha, e eu disse, agora não tem mais jeito, eu vou desistir. E eu falei com um dos meus conselheiros, eu falei, eu não aguento mais, tá difícil, meu Deus, está muito difícil. Eu falei para ele, o que o senhor acha, o que você acha? E ele disse, você chegou no platô, ele falou exatamente essa palavra, você chegou nessa estagnação, você parou, mas lembre-se, olhe para trás, ele disse, olhe para trás, olha a trilha que você já percorreu, você já andou 6 períodos. Ele até disse assim para mim, se tu quisesse parar antes do 5º período, eu até poderia, mas agora tu já passou no meio da faculdade, tu vai desistir agora. Ele disse uma coisa para mim, olha para trás, olha o que Deus já fez, olha as portas que Ele já abriu, olha o quanto você já acumulou de conhecimento, olha o quanto de projetos que você já fez na faculdade, olha o tanto de estágios que você já conseguiu, olha as notas que você tirou, olha o que Deus já fez com você. Cuidado para que você não estagne e isso se torne algo definidor da sua vida. Foi isso que ele disse para mim. E aí ele falou uma coisa, né, para me acordar. Ele disse assim, mesmo que seja empurrando com a barriga, mas termine este curso. Ele falou isso para mim. E eu acolhi aquela palavra no meu coração. E eu terminei, meus irmãos. Eu terminei aquele curso. Fui em frente, olhei para trás, vi o que Deus tinha feito, me enchi de esperança e de alguma motivação e fui em frente e terminei aquela faculdade, ainda com 6 meses de atraso a mais, por causa da pandemia. Então, uma faculdade que era para eu terminar em 5 anos, eu terminei em 6, está tudo certo. Por quê?
porque o horizonte de Deus que estava me chamando demandava que eu superasse aquele problema. Quando se entendem, digam amém. Queridos irmãos, o horizonte de Deus nos chama. Diga para a pessoa que está do seu lado: o horizonte de Deus te chama. Diga assim para ele: por isso, diga para ele, vamos participar aqui, vocês estão muito com sono. Diga assim: por isso, abrace o próximo ciclo. O horizonte de Deus nos chama. Por isso, abrace o próximo ciclo. Abrace o próximo ciclo. Então, eu quero passar novamente o vídeo do início. Vamos lá? Pode passar aí, por favor? Nosso grupo, né? É coisa muito maravilhosa, né? Que possa continuar sendo cada um de nós nos passar, sempre as novas gerações olhar com cuidado, amor pastoral, esperança para a nova
reunião dos líderes de GC terça-feira. Perguntei para o João Antônio, daqui a 5 anos, quantos anos tu vai estudar? Ele disse 26 ou 27, alguma coisa assim. Eu falei, e onde tu vais estar? Eu perguntei para o pessoal, eu falei, Dimas, daqui a 5, Dimas não estava, mas eu já tinha perguntado na reunião do conselho, quantos anos tu terá daqui a 5 anos? Ele disse, 80. E o que tu estarás fazendo? Eu pergunto isso para vocês. Vocês querem ser museus? Vocês querem ser aquele tipo de crente que Deus moveu o coração há 5 anos atrás e não existe novidade? Eu fico desesperado quando eu vejo ministérios que alcançaram o platô, porque esses ministérios estão em grande perigo de terem a sua caminhada ministerial prejudicada. Eu já vi igrejas morrerem porque se afundaram no platô, não conseguiram sair do platô, e nós não podemos. E eu fico mais desesperado ainda com a liderança que não faz nada. É a liderança que tem que se mexer. E se a liderança não se mexe, coloca alguém para se mexer no seu lugar. Mas nós não podemos ficar estagnados. Isso serve não só para a igreja, mas para toda a vida. Não fique estagnado profissionalmente. Sempre faça um curso de reciclagem. Eu voltei agora para a advocacia depois de 5 anos parado. Estou tendo que correr atrás do prejuízo. Na verdade, nem é prejuízo, é sempre uma oportunidade que Deus está dando. Onde você está profissionalmente, faça um curso de reciclagem. Se você vive de igreja, faça um curso de reciclagem, faça uma viagem, vá ver o que Deus está fazendo em outros lugares. Tenha cuidado com memoriais que são bons demais para serem atualizados. Agora eu vou ler o versículo junto com vocês, o texto bíblico, para revelar qual a mentalidade de Deus quanto a isso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Se você trabalha com vendas, vai fazer um novo curso de vendas, vai se atualizar. Cuidado com os memoriais que você estabeleceu. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Isso aqui é Paulo falando. Paulo está dizendo sobre as características do caráter cristão. E ele está dizendo assim: eu não estou dizendo que eu já me portei o melhor dos cristãos do mundo. Eu não estou dizendo que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar a perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Prossigo. Não, irmãos, não alcancei a perfeição, Paulo está dizendo. Eu ainda não estou lá, Paulo está dizendo. Presta atenção nisso aqui, crente. Paulo ainda não chegou lá, e nem você chegou lá. Mas olha a atitude de Paulo, que muitas vezes é diferente da nossa atitude. Ele diz assim: mas concentro todos os meus esforços nisso. O quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando Paulo escreveu isso aqui, algumas coisas já tinham acontecido na vida dele. Por exemplo, ele já tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Quantos de vocês aqui já foram arrebatados ao terceiro céu? Do corpo ou fora do corpo, você e Deus o sabe. Alguns de vocês aqui já foram arrebatados? Alguns de vocês aqui já teve uma experiência sobrenatural dessa natureza? Alguns de vocês aqui já teve uma visão do próprio Senhor Jesus? Paulo teve tudo isso. Muitos de nós, sabe o que faríamos se tivéssemos tido essa experiência? Ficaríamos no passado. Muitos de nós iríamos viver de dar testemunho do que Deus fez no passado, e nada contra dar testemunho do que Deus fez no passado. Está chegando, inclusive, o dia 29 de novembro, o jantar de ação de graças. Traga sua comida de Natal um mês antes, para que a gente possa confraternizar aqui e dar o seu testemunho. Nada contra falar de testemunho do que Deus fez no passado, mas eu tenho um problema, e Deus tem um problema, quando você fica só no passado. Se nós aqui tivéssemos tido, alguns de nós tivéssemos tido as experiências que Paulo teve, a gente ia ficar só no passado dizendo assim: olha, 14 anos atrás eu fui arrebatado. Alguns de nós aqui iríamos dizer: olha,
Paulo não está dizendo que ele teve amnésia. Paulo não está dizendo que ele esqueceu o que Jesus fez por ele. Paulo não está dizendo que ele esqueceu da experiência que foi arrebatado ao terceiro céu. Não está dizendo nada disso. Sabe o que Paulo está dizendo? Esquecer aqui, meus irmãos, não é amnésia. Esquecer aqui é uma palavra grega que denota liberar o peso. Paulo está dizendo que ele foi perseguidor da igreja. Paulo está dizendo que ele foi o responsável direto pela morte de Estevão, apedrejado. Paulo está dizendo que ele era um dos mais ferrenhos opositores do caminho de Cristo. Ele está dizendo isso. E ele está dizendo que sim, ele toma a responsabilidade por tudo isso que fez. Mas ele vai dizer o seguinte: eu libero o peso de tudo isso. Eu libero. Eu não vou permitir que isso me deixe preso no passado. Queridos, muitos crentes em Jesus vivem presos ao passado. Muitos crentes em Jesus vivem dando peso às coisas que aconteceram no passado, que não mais precisa ser considerado dessa forma. Eu falei para um dos meus aconselhandos do Ministério de Aconselhamento Pastoral que eu tenho, e eu falei para ele: sabe qual é o seu problema, meu filho? Você dá uma importância para esse pecado que não deveria ter na sua vida. Esse é o seu problema. Você não deveria dar tanta importância para isso na sua vida. Esse é um aspecto tão pueril da tua existência. Tu não deverias dar tanta importância para isso. Simplesmente abandona isso. Muitos vivem como escravos, porque ainda não esqueceram-se do passado, como Paulo está falando. Você é um desse tipo de pessoa? Mas Paulo está falando não somente dos seus fracassos, mas também das suas vitórias. Como eu falei, existem dois tipos de gente: o pessoal que vive simplesmente lembrando do que fez no passado, das vitórias, e tem gente que fica lembrando só das derrotas. Eu não consigo me levantar, porque tantas vezes eu já caí nesse pecado. Eu não consigo me sarar, porque tantas vezes eu já fui machucado nessa área. Não seja esse tipo de pessoa. Diga para a pessoa que está do seu lado: não seja. Não seja esse tipo de pessoa. Aprenda com Paulo a esquecer-se do passado, tanto das vitórias, que muitas vezes vão te tentar a ficar lembrando apenas delas. Olha o que Deus fez comigo no passado. Olha como Deus já me usou no passado. Glória a Deus por isso. Mas e agora? O que Ele vai fazer com você no futuro? Ficar no passado não é suficiente, mas também dos erros. Libera isso. Libera esse perdão. Vai para frente. Bola para frente. Dê um passo adiante. Perdoe em nome de Jesus e siga em frente. Além disso, Paulo vai dizer também que ele não somente se esquece do passado, mas ele olha para o que está adiante. A palavra grega, avançando, olhando para o que está adiante, é uma palavra que significa esticar, inclinar-se para frente, como um corredor, quando está correndo ali na maratona, quando chega a linha de chegada, ele bota o pescoço assim para frente para chegar na frente do outro. Vocês sabem do que eu estou falando. Essa que é a ideia. Eu estou olhando e esforçando, eu estou indo apesar de todas as dificuldades, apesar dos meus pecados que às vezes me atrasam. Eu não vou permitir que isso me estagne. Eu não vou permitir que isso seja o meu sexto período da faculdade, em que eu fui atacado por uma desilusão da vida e eu vou desistir. Não permita que isso aconteça. É uma postura de expectativa. Eu sou grato pelo que Deus já fez no passado, eu sou grato pelo que Ele já me livrou de errado no passado, mas eu também tenho uma expectativa do que está por vir. Você tem essa expectativa? Para com essa postura de negatividade. Eu não vou falar só a negatividade, né? Não é sobre isso que se trata. Existe a negatividade, mas existe algo pior por trás: incredulidade. Muitos de nós somos incapazes de acreditar que Deus é poderoso para continuar fazendo infinitamente além do que pedimos e conhecemos. Para com isso. Abandona isso. Se arrepende disso. Estica. Inclina a cabeça para frente. Tem expectativa. Foco total no que está por vir. Porque a vida cristã não é uma cadeira de balanço que você vai para frente, vai para trás, e que
você tem aquela excitação do movimento, mas você não se move para lugar nenhum. A vida cristã também não deveria ser uma gangorra. As pessoas que você mais admira na fé não ficam caindo no mesmo pecado de 6 em 6 meses. São pessoas constantes, são pessoas firmes, são pessoas estáveis. Sabe por quê? Porque elas se esquecem do passado, tanto das vitórias que podem fazer com que elas se ensoberbeçam, como das derrotas que podem fazer com que elas fiquem paralisadas. Elas esquecem disso tudo e elas olham para o que está diante. Errei, me arrependi, bola para frente. Foi bacana? Foi. Fizemos grandes coisas por Deus no passado? Fizemos. 2018, a ação que eu coordenei, só em terminais, alcançou mais de 100 mil pessoas em um dia. Dia 18 de maio de 2018. Se eu fosse me ensoberbecer por causa disso, eu ia ficar estagnado. Olha o que Deus fez no passado, mas eu não consigo fazer de novo com esses mesmos números, então eu vou ficar paralisado. Não. O primeiro álbum do Mega Sounds já teve mais de 100 mil plays, sem nenhum tipo de impulsionamento de dinheiro. Se eu fosse ficar preso com isso no passado, eu não iria lançar a próxima música. Inclusive, vem aí a próxima música. Queridos, eu esqueço de lançar. Tanto das vitórias para me sobreviver, como dos fracassos para me paralisar. Esqueço disso. Vou para frente, para o que Cristo tem para nós. E é isso que Deus quer que a nossa igreja desenvolva. Deus quer grandes coisas para a nossa igreja, mas você precisa esquecer-se das coisas que ficaram no passado. Tem gente aqui que não vira líder de GC porque acha que está desqualificado, porque acha que teve uma experiência ruim no passado. Abandona isso em nome de Jesus. Esqueça-se disso em nome de Jesus. Estique-se para o futuro glorioso que Deus tem para nós. Louvado seja o seu santo nome. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de frescor. Deus é um Deus de renovo. Deus tremendo de maravilhas vem mover sobre nós cantamos isso aqui na igreja. Traz renovo e vem operar os teus milagres. Sabe por quê? Porque a nossa fé está firmada no Senhor, o nosso Redentor, Deus poderoso. E por último, 3 aplicações práticas para a gente encerrar. Mas ainda não é para refletir e praticar, que é o pessoal do Stories, né? Que vem aqui. Mas vamos lá. Primeiro, troque a nostalgia pela santa expectativa. Ai, como era bom aquele tempo, para com isso. Para com isso. Eu não gosto de ficar perto de gente assim. Eu não gosto. Sabe por quê? Porque eu fico tentado a me paralisar para fazer algo maior no futuro. Deus não quer isso. Troque a nostalgia pela santa expectativa. A expectativa, a nostalgia diz: ah, pastor, como era bom aquele tempo. A expectativa do que Deus vai fazer no futuro diz o seguinte: mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer a seguir. Meus irmãos, eu mal posso esperar para o que Deus vai fazer a seguir. Eu estou com muitos pensamentos, eu estou com muitos projetos, eu estou colocando diante de Deus. Muitos projetos são muito maiores do que eu. E eu estou só orando, porque é só isso que eu posso fazer. Estão completamente fora da minha capacidade de atuar, mas eu sonho grande, porque o meu Deus é um Deus grande. E Ele sonha coisas grandes para a sua obra, para a sua igreja e para o seu reino. Então troque a nostalgia pela santa expectativa. 2, preste atenção aqui. Troque a segurança pelo propósito. Troque a segurança pelo propósito. Tem muitas pessoas que têm a sua vida ministerial assassinada pela segurança. Eles serviam muito na época mais jovem. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Servia muito quando era jovem, era muito frutífero, fazia grandes coisas para Deus, mas aí chegou a estabilidade da vida e ficou parado. Não faz mais as coisas, não tem mais aquele ardor, aquele fervor, aquela alegria, aquela paixão. Ela entrou numa área da vida segura, tem um emprego legal, um salário ok, tem um marido, filhos, esposa, filhos. E aí você morre. O chão que pisamos, meus irmãos, é confortável e seguro.
Muitas pessoas ficam paralisadas no seu chamado, ficam apenas nos memoriais porque se distanciam. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu já vi isso acontecer várias vezes, presta atenção nisso. Digamos que eu e Lorena somos amigos. A gente é amigo, a gente é casado. Digamos que a gente tem um grupo de amigos aqui, nós 4. Aí a gente começa junto na igreja, a gente serve junto, a gente faz ministério junto, a gente faz festa junto, faz evangelismo juntos, nós nos amamos e somos uma grande bênção. Preste atenção no que eu estou dizendo. Mas aí o tempo vai passando e a chama de Deus continua no meu coração, mas aí Lorena vai esfriando. Aí o fulano ali vai esfriando, eles vão seguindo o seu caminho, vão indo para outro lugar, vão indo para outro ministério, e às vezes vão saindo da igreja, vão saindo do ministério. E muitas vezes eu não perco aquela amizade, eu acabo me esfriando também. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Mas eu já vi também acontecer como aconteceu comigo. Eu perdi quase todos os meus amigos que cresceram comigo na igreja, quase todos. Mas eu nunca troquei a presença de Deus pelas minhas amizades. Eu lembro quando eu cheguei aqui em São Luís, eu tinha vários amigos. A gente era criança presente e a gente cresceu junto na igreja. Foi ali dos 8 aos 12. Tínhamos ali aproximadamente, ali aproximadamente uns 6 a 7 meninos que éramos de um grupo de amigos, e nós éramos amigos, e nós fomos ali, fizemos as festas juntos, fazíamos teatro juntos, cantávamos um coral infantil juntos, íamos para a célula de crianças, era uma grande festa todo domingo, eu queria ver os meus amigos, e aí transiciona dos juniores para a adolescência, dos 9 aos 12, aí depois entra nos 13 anos, e aí os 3 já saíram da igreja, já foram virar adolescentes aos moldes do mundo, mas eu permaneci com outros amigos e outros que Deus donou. E a gente continua, faz a adolescência junto, faz as festas, vai para São Paulo, vai para as viagens missionárias e para os acampamentos. E aí transiciona dos 17 a 18 para a vida adulta. E aí mais as 5 vão embora. Vão ser adultos aos moldes do mundo. Mas eu permaneci. E Deus mandou outros para estarem do lado. E agora estamos aqui, entrando na vida adulta. Alguns já estão indo embora de novo. O que você vai fazer? Se fosse você, e vai ser você, porque você vai passar por isso, você vai trocar a presença de Deus pelas amizades? Os amigos leais são aqueles que ferem a verdade, mas eles trocam uma visão individual, ou seja, eu quero meus amigos, eu quero o meu conforto, eu quero a minha segurança pela missão coletiva. O envio para uma manhã não é uma jornada solo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, sabedoria de Deus para a tua vida. Se alguns amigos te deixarem ao longo do caminho porque você se manteve fiel ao chamado de Deus, Deus vai mandar amigos muito mais chegados do que irmãos no novo estágio da sua vida. Nunca se preocupe em agradar a Deus. Nunca se preocupe em deixar de agradar homens para agradar a Deus. Nunca se preocupe com isso. Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai mandar pessoas. Deus sempre vai mandar sustento. Deus sempre vai mandar uma palavra. Outro dia, meus tios vieram e eu fui almoçar lá com eles. E aí meu tio deu uma palavra de Deus para mim. Fazia tempo que eu não recebi uma palavra de Deus. Sabe? Não assim, Claro que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas às vezes Deus manda uma palavra individual para você e você sabe que aquilo é verdade porque você testificou no seu espírito, com o Espírito de Deus, e aquela pessoa trouxe uma palavra de Deus para você. E eu nem estava esperando. Eu falei para a Lorena, como eu estava com saudade disso. Meus amigos, ao longo de 20 anos, todos foram embora. Ok, não tem problema. Um almoço inesperado, Deus manda uma pessoa para te dar uma palavra. E essa palavra de Deus é tudo que você precisa. Vamos crer de novo. Queridos, não tem medo do futuro. Sabe por quê? Porque Jesus já mostrou o futuro. Nosso futuro, meus irmãos, não é debaixo dos pés de ninguém. É junto com Cristo reinando. E todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 16 que o Deus
debaixo dos pés de vocês, louvado seja o seu santo nome. Sabe por quê? Jesus, ele tinha um lugar mais seguro e glorioso de todos, era o memorial dele, qual era? O céu. Mas ele não ficou lá, ele abriu mão da sua segurança para entrar do lado da nossa incerteza e da nossa dor. Ele não ficou preso à glória que ele sempre teve. Em vez disso, ele focou na missão de nos salvar, mesmo que isso custasse a sua morte e morte de cruz. E quando Jesus ressuscitou, ele não voltou ao que era antes. Ele começou algo completamente novo, uma nova humanidade e uma nova criação. Ele, Jesus, é a prova, presta atenção aqui. Jesus é a prova que o futuro que Deus tem para nós, presta atenção nisso aqui. Jesus é a prova de que o futuro que Deus tem para nós é sempre melhor do que o passado que ficou para trás. O futuro que Deus tem para nós é sempre melhor do que o passado que ficou para trás. Para refletir e praticar. Há 2 semanas nós começamos a construir uma ponte, na verdade semana passada. Semana passada nós fomos lembrados dos nossos deveres, construir memoriais. Olha o que Deus tem feito. Olha o que Deus fez nos 4 anos que passaram, no 5º ano que está acontecendo. Olha o que Deus está fazendo. Lembre-se do que Deus está fazendo. Lembre-se do chamado que Ele nos deu. Além disso, nós somos lembrados que Ele fez isso para nos formar para o amanhã. Mas lembre-se, o chão que pisamos, nós firmamos através da gratidão. Eu sou grato pelo que Deus fez. Esse é o chão que eu piso. O chão que eu piso é a gratidão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Mas hoje, com o horizonte que nos chama, o horizonte de Deus que nos chama à frente, nós estamos lançando a vida da visão até a margem do futuro. A ponte está pronta. Deus quer que nós cruzemos essa ponte para o novo dele que está adiante. 2. A nossa conferência grande no próximo sábado e domingo não é apenas mais um evento, é a nossa travessia inaugural sobre essa ponte, é uma transição de ciclo espiritual. O que você escolheu? Gestão financeira, gestão administrativa, gestão ministerial, visão, ações mais constantes, ações litúrgicas, ações missionárias, projetos missionários, formação de liderança, formação de novas lideranças, formação de lideranças da próxima geração, plantio de igreja, um futuro que só vai ser alcançado quando nós transicionarmos essa ponte. E por último, a pergunta de hoje não é mais para onde vamos. Deus já nos mostrou para onde temos que ir. A pergunta que Deus faz a cada um de nós hoje é: você vem? Quantos querem ir com Jesus? Amém? Deixa Deus te usar. Nesse novo ciclo, deixa Deus te usar. Saia da letargia espiritual. Saia da apatia. Saia da anemia. Abraça o chamado de Deus. Então, se você ainda não se inscreveu na conferência, hoje é o dia. Aproveite que não vai ter lanche ali hoje. Você vai estar totalmente concentrado. Quem ainda não fez a conferência, faça a sua inscrição. E você pega, se você fizer a sua inscrição hoje, pega o seu cartão e bote ali no quadro que está ali o seu passaporte. E não fique de fora do que Deus quer fazer. A nossa missão é levar pessoas ao relacionamento com Jesus. A nossa missão é resgatar e equipar para influenciar e inspirar. Só nessa missão e nessa visão nós podemos fazer muita coisa por essa cidade. E Deus quer te usar. Deus quer que você participe deste novo ciclo. Deus não quer que você fique parado. Deus quer que você haja. Deus quer que você se torne um líder. Deus quer que você abra uma célula apostólica, um GC apostólico. Planta uma célula, traz alguém para Jesus. Queremos batizar pessoas, queremos fazer tudo isso para a glória de Deus. Queremos edificar o reino. Queremos edificar esse reino. Queremos trazer pessoas para esse reino. Queremos construir os muros do reino. Não somos derrotados, não somos bastardos. Somos chamados de Deus para fazer a obra
e a graça e o novo de Deus para a tua vida. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar, de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora para todo sempre. E a igreja concorda de fé, dizendo amém.